É muito difícil saber quantos escravos entraram via tráfico, mas a gente pode ter uma estimativa. Por exemplo, em 1870, por aí, Pelotas tinha mais de 8.000 escravos. Tá? É o município do Rio Grande do Sul que mais tem escravos. Eles compunham 1/3 da população pelotense, mais ou menos. Alguns anos antes, na década de 1830, essa população era de pouco mais de 5.000 escravos, e a gente tem que 2/3 deles são de africanos. Ou seja, aí você tem certeza que são escravos que vieram, né, da África, passaram pelo Rio de Janeiro, né, quase a grande maioria, porque o Rio Grande do Sul não tinha contato direto com a África, no tráfico atlântico, né? Eles vinham pelo Rio de Janeiro, esses africanos escravizados, chegavam até aqui. Eles eram registrados no total no porto de Rio Grande, essas entradas. E chegando em Rio Grande, esses escravos eles eram levados para vários municípios, então a gente não sabe para onde que eles vêm. E além disso tem a reprodução natural, né? Para além dos africanos, tem os escravos chamados crioulos, que eram os nascidos no Brasil. O que a gente sabe é que entre 1790, mais ou menos, e 1835, o Rio Grande do Sul recebeu, via Porto de Rio Grande, cerca de 35.000 escravos. Talvez possa ter sido um pouco maior, né? Quando acaba a escravidão, Pelotas entra em crise, as charqueadas entram em crise por causa da mão de obra. Mas a produção de charque, ela vai continuar depois da abolição, vai entrar o século XX adentro, e as charqueadas vão sair um pouco de Pelotas, né? Pelotas já não vai ser o grande polo produtor. Tu vai ter charqueadas em Bagé, em Quaraí, e vai ser, né, o charque vai continuar sendo importante na dieta, né, alimentar das populações litorâneas mais pobres, né? O que vai acontecer na década de 1880 é a crise da charqueada escravista pelotense, mas o charque vai continuar sendo produzido. E do ponto de vista arqueológico, tendemos também a notar que nenhuma charqueada é especificamente igual à outra. Não é? Embora ela tenha padrões que sejam discerníveis, esses cotidianos das relações hierárquicas têm que ser observados arqueologicamente. Então nenhuma será igual à outra. E quando a gente observa as charqueadas, elas são dispositivos, elas não estão instauradas na paisagem de maneira aleatória. Eu não estou me referindo só à proximidade dos arroios para a produção do charque, mas também do ponto de vista de como um está ao lado da outra e elas estão construídas de modo que permitem uma vigilância do trabalho escravo. Então, por exemplo, se alguém vai a São João, as unidades produtivas do charque estão exatamente de frente ao lado mais público da casa. Ou seja, todo o cotidiano do trabalho pode ser observado pelo senhor. Do mesmo modo que nós chamamos de fachada da senzala, está ao lado da casa do capataz, e o dono também tem uma vigilância estrita a partir da casa. Ele pode observar esse cotidiano dos escravos. Por outra parte, é importante mencionar que, estou sendo quase anacrônico agora, as charqueadas funcionam quase que de um modo fordista, de divisão social do trabalho, com profissões muito específicas e marcadas dos escravos. Não é? Chama atenção, por exemplo, a figura do escravo marinheiro, que pretensamente seria alguém que teria mais liberdade de locomoção em relação às outras profissões das charqueadas. Se há dispositivos de vigilância que explicam, do ponto de vista material, como funcionam as charqueadas, há também processos cotidianos de resistência. Então, no nosso trabalho de campo, na charqueada São João, no ano passado, nós pudemos evidenciar alguns desses elementos, como, por exemplo, a presença de cachimbos com simbologias que podem ser remetidas a cosmologias africanas, como também, acho que você pode observar aqui atrás, esse pequeno jarrinho, a gente o tem classificado, inclusive com a ajuda de babalorixás, como uma quartinha, ou seja, como um artefato destinado a oferendas a orixás. Na São João, para quem a conhece, tem essa fachada do galpão, que nós classificamos como senzala, a população também. A evidência no Uruguai é de que os galpões eram habitados por escravos também, ou seja, é um lugar muito multifuncional. E o que nós evidenciamos foi a estrutura de um outro galpão, ou de um mesmo galpão, isso não está muito claro ainda. E debaixo de uma dessas estruturas, uma deposição que nos parece intencional, porque não é uma técnica construtiva, ela não se repete em outros lugares da estrutura, de metais.
mas muitos metais mesmo. Então, um colega que trabalha na Universidade de Minas Gerais, que também estuda diáspora africana, arqueologia da diáspora africana, encontrou uma ocorrência semelhante no Rio de Janeiro, num engenho jesuíta, e nós encontramos algo semelhante aqui. Isso tem sido interpretado como cosmologia dos metais, dos ferros, mais ligados aos orixás, ao Ogum, ao deus do ferro, da agricultura. Essa dialética do senhor escravo que define a modernidade da escravidão é exatamente o que a gente pode conceituar como alienação psíquica ou cisão. Porque uma coisa é o comportamento exterior da pessoa como escravo, outra é o que ela está pensando dessas relações e de como resiste a elas. Porque nenhum regime escravocrata, e vem aí a ideia da soberania do senhor, funciona assim uma grande dose de castigo e de repressão.